Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, no canal de dúvidas, na playlist de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Nesta playlist nós respondemos as dúvidas que são enviadas pelos nossos seguidores e vocês têm o texto delas nos links aqui embaixo desse vídeo para acessar a seção de dúvidas lá do nosso site. Então vamos às respostas. Nós vamos falar especificamente, como sempre fazemos, sobre um determinado tema. E o tema de hoje é um tema que já abordamos em outros vídeos, porque ele é extenso, é sobre fontes de alimentação. Nossa primeira dúvida, que aparece com o número 715 lá no nosso site, ela é de um seguidor que diz o seguinte: recuperei um antigo amplificador valvulado que funciona bem. No entanto, apresenta um certo ronco quando eu abro o volume sem sinal. O ronco de corrente alternada é comum nos equipamentos valvulados, né? Pelo tipo de construção, o chassi normalmente deveria servir como blindagem, mas às vezes tem um probleminha. Às vezes a posição da tomada ela faz com que apareçam roncos. Essa posição da tomada ela coloca a fase no chassi. Então isso significa que pode haver a indução desse pequeno ronco. Então uma pequena solução que a gente tenta sempre é a de inverter a tomada. Você gira a tomada de 180 graus e normalmente isso resolve. Você passa a ter uma redução do ronco. E a outra é que às vezes nos aparelhos antigos o capacitor eletrolítico da fonte ele pode estar com valor alterado. Então se ele estiver com valor reduzido, a filtragem torna-se um pouco deficiente. Então aí aparecem os roncos. De uma forma geral, se você inverter a tomada, girar a tomada e não resolver, você tenta fazer um teste dos capacitores eletrolíticos do aparelho. Pode ter algum com valor alterado para menos. Nossa segunda dúvida aparece com o número 760 e é sobre capacitores de tipos diferentes. Posso ligar capacitores de tipos diferentes em paralelo? Pode, não há problema nenhum. Inclusive, é até uma prática interessante que a gente tem de, em certos circuitos de filtragem, ligar em paralelo com um capacitor eletrolítico um capacitor cerâmico. O capacitor eletrolítico, com valor elevado, ele desacopla um sinal de baixa frequência e de certa intensidade. E o capacitor cerâmico desacopla o sinal de alta frequência. Eles têm características diferentes, então eles se complementam nessa aplicação. Você só deve observar que as tensões de trabalho estejam de acordo com o circuito em que eles vão operar. Essa dúvida aparece com o número 760, veja no link aqui embaixo. A última dúvida desse vídeo é a respeito do aquecimento de transformadores, que aparece com o nome numa dúvida 66. Montei um amplificador cuja fonte utiliza um grande transformador. Em funcionamento, o transformador aquece. Sim, é normal o aquecimento. Ele pergunta ao nosso leitor se é normal que o transformador trabalhe quente. Normalmente, nos circuitos de fontes de alimentação, principalmente os de maior potência e os mais antigos, é comum que o transformador trabalhe quente, e às vezes até bem quente, o que não pode ter um valor excessivo a ponto de sair fumaça, né? Porque aí alguma coisa errada está acontecendo. Existem especificações de temperatura para os transformadores. Então, quando você compra um transformador de alimentação, ele tem lá uma especificação de categoria que diz até quanto ele pode esquentar. Mas a gente deve ficar esperto. Se ele trabalhar morno ou um pouquinho aquecido, não há problema. O que não pode é ultrapassar os limites. Quando é que a gente sabe que esse limite está sendo ultrapassado? Se a gente não tem, às vezes, como um recurso para medir a temperatura. É os sinais que ele dá. Eventualmente um cheiro de queimado ou a fumacinha saindo, né? Então isso indica que algo está errado, que de repente esse transformador está com um probleminha de fuga interna que causa um curto entre bobinas, ou ainda ele pode ter um problema de sobrecarga, né? Ou ainda um problema mesmo de blindagem, de núcleo, né? É comum também, às vezes, que o núcleo vibre, né? Porque ele tem a tendência de as chapas oscilarem na frequência da rede. Então, se esse isolamento entre as placas, que normalmente é feito com uma espécie de verniz, estiver com problema, essa vibração pode fazer com que as placas encostem. Então, aí geram as correntes de turbilhão, as correntes de Foucault, né? Que podem causar um aquecimento excessivo do transformador, né? Então, esses são sintomas, né, de um transformador com excesso de aquecimento.
Mas é normal que esse tipo de componente trabalhe quente. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscrevam-se no nosso canal, vejam na descrição do vídeo mais informações que podem ser úteis e até mais.